Terminou empatado o clássico aqui no Maracanã, um para o Fluminense, um para o Vasco da Gama. O Edmilson fez o primeiro gol para o Vasco e depois o Fred empatou já no segundo tempo. Ficou igual o jogo aqui do Maracanã. O Álvaro, serviu para garantir o Vasco nas semifinais e o Fluminense mostrou algumas falhas hoje, né? Mostrou, para variar no seu sistema defensivo, né? Mais uma vez. Agora, foi um clássico interessante, viu, Evaldo? Foi um clássico bem movimentado e muito equilibrado, né? Curiosamente, o grande nome do jogo, né, o grande destaque da partida foi o goleiro uruguaio Martin Silva, que fez pelo menos 3 defesas espetaculares. Primeiro numa cabeçada do Fred, depois num chute do Walter e por último num chute do Bruno de fora da área, né? 3 defesas que ajudaram o Vasco a sair de campo com um empate, a evitar a derrota do time de São Januário. Mas, na verdade, o resultado foi justo, né? O Vasco também teve as suas oportunidades. Só que, diferentemente do que aconteceu lá do outro lado, lá no gol do Martin Silva, lá na frente, os jogadores do Vasco erraram muito nas finalizações. Então o Diego Cavalieri fez uma defesa importante num chute do Everton Costa, e em todas as outras foram os próprios atacantes do Vasco que desperdiçaram, errando o alvo, né? A gente teve um jogo de muitas oportunidades, né? O 1-1 acabou sendo um resultado justo. Agora, o que impressiona, né? O que é alarmante é a fragilidade do sistema defensivo do Fluminense, né? Os jogadores do Vasco, a todo momento, entravam como queriam, né? Pelo meio, pelas laterais, e criavam sempre situações de perigo. O grande problema do Vasco foi que o time finalizou mal. E acho também que o Vasco teve um outro problema: o conservadorismo do técnico Adilson Batista nas substituições. A primeira substituição dele foi feita aos 31 minutos do segundo tempo. Ele tirou o Everton Costa, que era o jogador mais perigoso do time do Vasco, para colocar o Thales, né? A substituição já foi errada e foi tardia. Ele poderia ter tirado o Edmilson e para colocar o Thales. Depois, as 2 últimas alterações, aliás, a última alteração, porque ele só fez 2, só foi feita já aos 44 do segundo tempo, né? Então, sentir, né, no técnico do Vasco, faltou ao técnico do Vasco a ousadia que teve, por exemplo, o Renato Gaúcho, que voltou do intervalo com o Walter no lugar do Rafael Sobis, uma substituição óbvia, que aliás já deveria ter acontecido há algumas rodadas, né? E depois, na parada técnica, ele tirou o Diguinho para colocar o Birubiru e acabou premiado, porque o Fluminense até ali vinha perdendo o jogo por 1-0, logo depois conseguiu o gol de empate. Então, tivemos um jogo bem movimentado, bastante equilibrado. O placar do jogo foi justo, né, porque as 2 equipes apresentaram, pelas chances que as 2 equipes apresentaram. O Fluminense não ganhou o jogo porque o Martin Silva não deixou, e o Vasco não ganhou o jogo porque os seus atacantes não deixaram. Temos já um confronto definido, né, Álvaro? Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar nas semifinais. Tudo indica que sim, né, Evaldo? A única chance disso não acontecer é um dos 2 perder na última rodada e a Cabo Friense derrotar o Flamengo, porque a Cabo Friense pode entrar ainda como 2ª ou 3ª colocada. Mas Vasco, Fluminense Flamengo, Fluminense e Vasco, nessa hora, já estão classificados. E a Cabo Friense está praticamente classificada, tem 25 pontos e um saldo hoje de 4 gols. O Boa Vista, que tem remotas possibilidades, tem 22 pontos. Pode chegar no máximo aos mesmos 25. Só que o saldo do Boa Vista no final dessa rodada é de -2. Ou seja, tem 6 gols de diferença para tirar. É muita coisa. Joga contra o Bangu e a Cabo Friense enfrenta o Flamengo. Muito bem, vamos aguardar então essa reta final, a última rodada dessa longa fase classificatória. Depois dessa rodada o estadual começa, viu? Começa o estadual para valer com as semifinais, sempre com a cobertura aqui da CBN. Até a próxima!